Agora, 8 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. E quais os impactos desse acordo do livre comércio entre Mercosul e União Europeia para o agro brasileiro? Vamos ver então uma análise sobre esse tema com o especialista em economia do BNB, o professor Luiz Honorato. Olá, professor, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez, satisfação recebê-lo aqui no Agronoite. Oi, Thiago, boa noite. Prazer é todo meu. Bom, nós vimos aí antes da Márcia Carmo falar como é que está a situação lá na Argentina, o Emmanuel Macron sendo muito duro nas suas palavras, dizendo que não tem acordo. Como é que fica? Vai ter, não vai ter? Chegaremos, de fato, a essas vias ou só acredita também que com essa pressão da França, de fato, não deve haver esse acordo? É importante dizer que a França não vai poder bater o martelo, né? É um acordo entre dois blocos comerciais, no caso a União Europeia e o Mercosul, e a França, claro, tem uma importância muito grande, a França, a Bélgica, a Itália, né, que são os principais países implicados, a notícia, no caso aí, retrata a situação da França e da Bélgica, mas eles não vão conseguir necessariamente bater o martelo. A União Europeia é um bloco muito complexo, né? Se a gente, que a gente conhece bem aqui o Mercosul, a gente já acha um bloco bastante complexo, com interesses distintos, com economias que elas se complementam ou elas competem entre elas, né? Os quatro países principais e fundadores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, você imagina a União Europeia. A União Europeia tem dezenas de países, não é, com condições climáticas distintas, com capacidade e competitividade agrícola diferente ou distinta também, assim como industrial, energética. Então, um bloco muito difícil. A França, ela tem uma agricultura muito especializada, ela tem uma capacidade de produzir produtos de alta qualidade. Entretanto, eles têm problema de custos, né? Os custos deles não conseguem competir conosco, né? Eu tenho um amigo até que ele diz assim, né, que na França tem sítio, né? Não tem assim aquela empresa do agronegócio como é o nosso caso aqui no Brasil. Então, tudo isso faz com que eles não tenham as vantagens competitivas de escala de produção que nós temos aqui, assim como também a Argentina também, da mesma forma, em menor proporção, mas também o Paraguai e o Uruguai, e isso dificulta muito a competitividade deles. Então, essa reclamação é antiga, né? Eles, o quanto puderem, né? O setor produtivo agrícola, francês, belga, italiano, boa parte da Europa, podemos assim dizer, né? Eles vão tentar retardar o máximo possível esse acordo, que vem aí há mais de 20 anos a gente tentando, né, emplacá-lo, mas há muito interesse difuso nisso, e não vai ser efetivamente muito fácil, né? O presidente Macron hoje fez declaração dizendo que desse jeito não sai, né? O ministro da Economia também, né, o Bruno Le Maire, também disse a mesma coisa, disse, olha, do jeito que está, não é possível sair um acordo Europa-Mercosul. Ok, agora a gente tem que pensar também no outro lado, né? A gente tem que pensar no consumidor europeu. O consumidor europeu não teria direito de ter um produto mais barato, mais econômico, pagar menos pelo produto do agronegócio que ele vai consumir, porque essas restrições ao comércio, essas defesas, né, comerciais que os países fazem, costuma ser prejudicial, sobretudo, ao consumidor, né, porque o consumidor teria acesso a um produto, que seria o nosso produto, né, de mais baixo custo. Além disso, obviamente, os benefícios para o nosso agronegócio, né? A gente expandir de maneira mais justa, de maneira mais adequada, né, a competição com os produtos europeus na Europa, isso alavancaria significativamente o nosso agronegócio, isso abriria portas, né, e para o nosso agronegócio, que seria eventualmente até inimaginável e incalculável. É Professor, isso. agora, quais os impactos de fato para o nosso agronegócio se isso não acontecer? Podemos ser penalizados de alguma forma? O que o senhor tem de visão sobre isso? A gente já tem uma pauta, né? A gente já exporta, o nosso agro já exporta para o mundo todo, né? Eu não me canso de dizer isso, né? O nosso agro é uma joia e é muito competitivo, né? Do ponto de vista do agronegócio, nós somos a China, né? Nós somos a China, nós somos a fábrica, né, de commodities agrícolas, assim como também mineral e entre outros, espalhado pelo mundo. Então, apesar das nossas dificuldades logística, de infraestrutura, eventualmente até mesmo de educação, infraestrutura social e econômica, nós temos uma grande capacidade. Então, a gente já
já consegue distribuir, né, o nosso produto, né, os nossos grãos, a nossa proteína, ela é espalhada, ela é comercializada no mundo todo, inclusive na França, né, inclusive na Europa. Agora, obviamente, que se essas barreiras elas caem ou se elas se reduzem, abre um corredor de oportunidade muito grande para o nosso agronegócio, onde os nossos preços chegariam de forma muito mais competitiva, né? E isso, eventualmente, poderia trazer problemas para o agronegócio deles, os fazendeiros de lá, franceses. Mas para nós seria, muito importante, né? É muito importante esse acordo União Europeia e Mercosul. Tá certo, professor. Vamos mudar um pouquinho aqui de assunto rapidinho, né? Vamos falar sobre a questão do Copom. Tivemos uma redução aí de mais 0,5 ponto percentual. De que forma que isso pode agregar aqui para o nosso setor? Tem algum tipo de benefício também? O setor, eu diria que é generalizado, Thiago, para toda a economia, não é? Porque todos se beneficiam com o corte de juros, né? Essa já é a quinta queda, né? A quinta redução, sempre em 0,5, né? Os 50 pontos, os 0,50 pontos percentuais. Já chegamos a 11,25 e, assim, vale a pena ressaltar aqui o trabalho bem feito, rigoroso do que o Copom vem fazendo nesse tempo todo, né? A política fiscal ou a política de juros, né? A decisão sobre juros, sobre a Selic, ela tem que ser conservadora, né? Obrigatoriamente tem que ser conservadora, porque com a inflação não se brinca, né? Então, durante todo esse tempo, o Copom, né, o Banco Central ficou observando o comportamento da economia, né, a redução das taxas de inflação, né? Hoje no comunicado, o Copom fez questão de dizer que a gente já vai convergindo para a meta, né, que é de 3% para 2024. A gente ainda não está na meta, né, mas, entretanto, o spread entre a Selic, que agora está em 10,75 ao ano, até a meta de 3%, a gente tem um juro real aí de 7%, 7,25%, que traz bastante atratividade para a redução da atividade econômica e, consequentemente, a redução das taxas de inflação. Ou seja, a gente está convergindo para a meta, né? Inclusive, no próprio comunicado, o Banco Central fez questão de dizer que possivelmente haverá uma nova, né? Possivelmente não, provavelmente, haverá uma nova queda de 0,5% e a gente, então, entra em taxas mais adequadas. Afinal de contas, a gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Mas isso também não é à toa, viu, Tiago? A gente tem uma das maiores taxas do mundo e também a nossa macroeconomia, ela necessita, é um ponto de equilíbrio para o excesso de gasto governamental para conter a inflação. Então, tem uma equação aí um tanto complicada, por isso a necessidade de juros tão alto no Brasil. Entretanto, essas condições vêm sendo aliviadas, vêm sendo colocadas adequadamente e, por isso, o Banco Central vem reduzindo já durante 5 encontros consecutivos, não é, essa taxa em 0,5 pontos percentuais. Deve haver pelo menos mais uma nova queda e a gente deve fechar o ano 2024 aí em torno de 9% ou 9 alguma coisa por cento, o que é muito bom para o setor produtivo, incluindo o agronegócio brasileiro. Aumenta ainda mais a nossa competitividade, aumenta ainda mais a geração de empregos. Isso é bom, no final das contas, para todo mundo. O que não é bom é a inflação, Tiago. A inflação nunca vai ser bom para uma economia de um país, talvez seja o pior dos problemas econômicos que uma economia possa enfrentar. Tá certo, né? Pelo menos a gente está caminhando aí no rumo certo para que tudo isso melhore. Professor, eu queria agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom conversar com você. Até uma próxima, viu? Ótima noite. Eu que agradeço. Uma boa noite. Vamos seguindo por aqui agora.